Já está a gravar. Muito bem, mais uma vez, bom dia. A nossa oradora de hoje é a Ana Chiapata. A Ana Chiapata vai nos dar será a pessoa que irá apresentar o webinar Exportação Online B2B e Estratégia Omnicanal. A Ana tem uma experiência muito engraçada, para além de ter passado já por diversos países, nomeadamente Brasil, Itália, tem que ver que foram muitos, Inglaterra, China e agora Portugal, certo, Ana? A Ana é a pessoa responsável pelo Cliente Success Manager Itália e Portugal, no Alibaba. Começou o seu percurso profissional no grupo AliExpress, na parte B2C, e mais tarde passou para, mesmo para o canal Alibaba, onde ela desenvolveu tudo o que é uma estratégia para as pequenas e médias empresas se internacionalizarem neste mercado do Alibaba e não só a nível internacional. Ana, passo-te a palavra, vamos dar início ao nosso webinar, espero que gostem. Só mais uma questão, se tiverem dúvidas, podem interromper, a Ana não se importa, o que é que pedimos? Ou escrevem no chat, ou podem levantar aqui a mãozinha e nós damos-vos a palavra, está bem? Bom webinar. Perfeito, muito obrigada, Carla. Não sei se todo mundo me escuta direitinho, espero que sim. Está me escutando? Sim? Perfeito, ótimo. Bom, prazer e muito obrigada pela presença de vocês nesse webinar de hoje. Eu vou condividir a minha imagem e assim a gente já começa. Vamos ver aqui. Me avisem quando estiver vendo a imagem. Sim? Imagino que sim. Está a começar a aparecer, Ana. Já está. Sim? Perfeito, ótimo. Sim, já está. Bom, então, como a Carla falou, hoje a gente vai falar de exportação online B2B e estratégia omnicanal. Acho que a Carla já falou um pouquinho de quem eu sou, então não precisa repetir, né? Mas, então, hoje a gente vai entrar no detalhe dessas duas informações aqui. Não quero que seja uma apresentação, né, que é só eu falando, então se quiserem perguntar, realmente me interrompam e vamos fazer um pouquinho mais interativa essa apresentação. Mas vamos lá. Vamos falar de exportação online, B2B. Normalmente, quando a gente pensa no mercado B2B, a gente não consegue ver ele como algo que possa entrar no online. A gente vê ainda, tem aquela ideia que o mercado B2B ainda está um pouquinho atrasado, entre aspas, né? No qual a gente tem o vendedor, o supplier, que vai até o comprador que vai até o vendedor, tem um aperto de mão e aí sim a gente consegue ter a compra, né? Mas o que eu acho que é interessante a gente ver é que o mundo evoluiu muito, né? Eu acho que nos últimos anos, até por causa do Covid que teve, agora há pouco que, né, ainda é muito presente, a gente acabou vendo uma mudança muito rápida de empresas que tinham uma mentalidade muito tradicional serem empurradas com grande força e grande velocidade para o online. As empresas, elas entenderam que elas precisavam ter uma presença online. E o que a gente vê hoje é que no processo de decisão do comprador, né, do buyer, esse processo de decisão ele é todo enriquecido por pontos de contato, não só online, mas também offline. Então a gente vê essa oscilação entre pontos de contato. E aí, claro, quando a gente pensa, né, quando a gente fala de comprar, como a gente conquista um cliente? Bom, acho que o processo de compra de compra, ele começa desde o momento que o cliente ele escuta falar da gente, ele escuta a primeira coisa, aí ele nos vê em algum lugar, vê o nosso produto, aí ele prova, até que ele venha a ser nosso cliente. Todos esses pontinhos desse processo são através de pontos de contato diferente. Então, não somente para alcançar o cliente, mas no momento da aquisição desse cliente, conversão e até mesmo da retenção desse cliente, a gente acaba usando diferentes tipos de contato que oscilam muito entre pontos de contato online e offline. E aí que vem, né, a grande importância do online, da exportação online B2B. Mas em seguida a gente vai entrar nesse pontinho. E aí, quando a gente fala de B2B,
esse setor B2B, ele não é diferente do que é o B2C, por exemplo, né, que a gente acha que tem uma ideia muito mais clara de quanto o digital e o offline, eles se complementam. Então, o online, ele também o B2B, ele também evoluiu nesse sentido, em termos de ter uma presença online que complementa uma presença offline. E aí aqui a gente tem alguns dados no qual a gente vê que o comprador B2B, ele está cada vez mais propenso a comprar online. A gente tem uma pesquisa que eu mostro aqui nessa slide, da Euromonitor, um Outlook de 2021, no qual a gente fala sobre o quanto os compradores B2B, eles mudaram os seus modos, né, de se comportar, modos de aquisição. Então, 85% das empresas B2B que compram online, eles estão comprando online. Então, não somente offline, mas online. Então, a importância de ter uma presença online também no setor B2B. Quando a gente olha, sempre falando de setor B2B, os nossos compradores, nesse processo de compra, nesse processo de decisão de um comprador, eles vão usar diferentes, não só diferentes pontos de contato, mas diferentes lógicas para tomar essa decisão. Claro que aqui a gente tem feiras físicas, que tem vantagens, mas também desvantagens. Então, a gente vê que um comprador que ele vai até uma feira física, ele vai encontrar, digamos, o seu tipo perfeito, né, de supplier em uma feira que é de categoria, por exemplo. A gente tem conexões pessoais que acontecem durante esses eventos físicos, que de repente no online não é tão simples assim, mas uma grande desvantagem seria que para ir até uma feira, o supplier, o vendedor, ele tem que arcar com um grande investimento. Não é tão simples assim poder participar de uma feira. Então aqui a gente também encontra vantagens e desvantagens. Quando a gente olha para presença online, a gente também vê que tem vantagens e desvantagens. A gente vê que para um comprador, né, a plataforma, ela pode ser mais interessante para poder procurar um fornecedor, porque a plataforma, ela já mostra uma certa confiança, ela já passa uma certa confiança, porque diz que aqueles vendedores que estão ali dentro foram verificados, são conhecidos, né, então eu posso já confiar de maneira mais fácil. Depois, a gente tem, né, quando a gente fala de buyers facing, a gente tem uma grande gama de catálogo, né, tantos produtos que estão ali disponíveis para o buyer poder olhar e, em maneira autônoma, pesquisar preço, qualidade. Então, tem essa possibilidade de ver muito mais vendedores em um momento sentadinho na casa deles, enquanto eles estão online. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem desvantagens dessa parte do online, que é a capacidade reduzida de visualizar e testar o produto. Então, não tem essa parte do tasting, né, do sentido, provar, que é aquilo que falta no online. E a outra seriam as conexões pessoais, que é o que cria, é aquela ideia que a gente tem do B2B, que é de um tempo atrás, né, que a gente tem que encontrar o nosso comprador, tem que apertar a mão, e aí a gente pode fazer o negócio. Então, o que eu queria falar aqui é bem o fato que a gente tem um comprador B2B que hoje tem a propensão de comprar online, mas ele vê que para ele tomar a decisão, ele vai passar por diferentes pontos de contatos. E aqui a gente vê os contatos offline e os contatos online se complementando nesse processo de aquisição do cliente. E aí a gente chega naquela parte que eu acho que é importante aqui, do pedacinho dos nossos títulos, do título do nosso webinar, que é a exportação online B2B. Então, aqui a gente chega no por que é tão importante ver essa presença online como complementar e também necessária para uma empresa B2B. Porque hoje, o B2B, ou seja, o e-commerce B2B, ele vale 6 vezes mais do que o B2C. Isso significa que para uma empresa que realmente queira ser impactada pelo e-commerce, elas precisam ter uma presença e-commerce B2B,
realmente ter um impacto maior nas suas empresas e poder gerar uma revenue maior dessa presença online. E aí, digamos, esse é o ponto que eu queria tocar com vocês, né, porque eu acho que é muito crucial, porque hoje ainda vejo, quando eu vejo entro em Portugal, né, eu me dou muito conta disso, que as empresas ainda, elas são muito voltadas àquela, aquele business tradicional, ou seja, ainda não veem como tão necessária a presença online ou a presença online B2B, que é aquela que hoje a gente considera tão importante, né, na qual a gente está falando. Mas, bom, e aí, né, falando em, digamos, presença online B2B, como é que a gente constrói essa presença online B2B? E aí a gente entra naquela que é a nossa estratégia omnicanal, no qual a gente fala não só de uma presença online, mas também daquele toque humano e de ter todos esses canais diferentes que se complementam. E aí a gente vai ver um pouquinho do que é essa estratégia omnicanal para a gente poder incluir nela essa exportação B2B online, que é que vai ser o reflexo da presença B2B da empresa, presença online B2B dessa empresa. Bom, então o que é o omnicanal, né? Essa estratégia omnicanal. Na verdade, até a gente fala já que algumas empresas elas já estão em diferentes canais, elas já usam diferentes canais para atingir o seu cliente final, né? O seu cliente, que pode ser um distribuidor que depois vai revender o seu produto. Mas o que eu acho interessante a gente ver aqui é que quando a gente fala de multicanal, a gente está usando diferentes canais para atingir o nosso cliente, mas esses canais eles não estão interligados. Esses canais, de repente, eles podem apresentar preços diferentes, eles podem não ter as mesmas informações que um outro canal tem, eles não estão passando as mesmas, as mesmas mensagens, né, para o teu cliente. Então, o que é interessante nessa parte do omnicanal é fazer com que todos esses canais que a gente tem, eles sejam interligados e eles se complementem nesse processo de aquisição do cliente, ou seja, eles estejam interligados um para suportar o outro. Nesse modo, a gente pode realmente alcançar o nosso cliente em diferentes modos, né? Então a gente tem diferentes também tipos de clientes que eles podem ser mais visíveis, eles podem estar na feira física, eles podem estar online. Então a gente consegue atingir todos eles com a mesma mensagem, com o mesmo tipo de informação sobre os meus produtos, preços e tudo mais, e ao mesmo tempo eu tenho no meu interno, no meu sistema, no meu CRM, tudo interligado para poder traçar aquela que é a trajetória do meu comprador e entender exatamente qual é o percurso que ele faz para poder chegar até mim, o percurso que ele faz para ele tomar a decisão e decidir se tornar meu cliente. Então, eu acho que essa estratégia omnicanal, ela vem para suportar as empresas em modo de fazer com que elas entendam exatamente quem são os seus clientes e como chegar até eles no modo mais efetivo e fazê-los depois converter, né? Fazer com que eles sejam clientes no final das contas, que eu acho que é essa a parte mais importante. Bom, e aí aqui, por que o omnicanal é tão importante? Bom, a gente vê aqui, como a gente estava falando antes, né, a gente vai estar agregando uma série de canais dentro da nossa estratégia que são todos interligados e eles suportam um ao outro. Então, eles participam daquela oscilação de pontos de contato que o nosso cliente vai passar até comprar da gente. E aí, a importância é próprio fato que ele vai ajudar, essa estratégia omnicanal, ela vai ajudar a gente a desenvolver o nosso negócio. Porque a gente estando presente em mais canais, né, falando sempre de uma empresa B2B, estando presente em mais canais, a gente consegue abranger melhor o mercado, a gente consegue, digamos, pegar uma fatia maior desse mercado, porque a gente consegue ter uma maior presença e um maior reach, consegue alcançar mais clientes.
Depois, o que a gente vê também é que não tem exceção nesse mundo B2B, quando a gente fala de compradores B2B, eles também, né, como a gente já viu antes, eles também querem ter essa experiência que talvez um B2C já tenha, né, que é o poder ir na loja, é o poder ver na feira, é poder olhar online. Então, essa é algo que já virou praxe, digamos, né, está virando praxe mais ou menos, porque o nosso comprador B2B, ele vai querer passar por todas essas fases também para poder decidir se tornar nosso cliente. E aí tem essa fase de poder aumentar a lealdade, né, do comprador B2B, porque no final das contas a gente está sempre lidando com alguém, com uma pessoa do outro lado. E como pessoas, vocês bem sabem que a melhor experiência que vocês tiverem vai ser aquelas que vai fazer com que vocês se tornem mais fiéis aos seus suppliers, por exemplo, né, a um vendedor. Então, eu acho que quando tu consegue dar a um cliente todos os tipos de experiência que ele precisa, ele tem muito mais chance de continuar comprando de vocês do que de repente passar de um cliente a outro. Claro que eu estou me referindo a vocês, mas a gente está falando sempre aqui de empresas B2B, né? Então eu acabo pensando sempre na empresa B2B que tem um produto físico B2B para poder entrar nesse contexto aqui que eu tô me referindo. E aí, quando a gente fala também de KPIs, a gente pode sonhar grande quando a gente está envolvido em uma estratégia omnicanal, porque a gente consegue alcançar uma fatia maior do mercado, a gente consegue estar presente em mais pontos, em mais pontos de contato, né? Mas em mais canais diversificados. Então, a gente consegue pensar em um KPI maior, a gente consegue crescer tendo uma estratégia omnicanal. Então, acho que esse seria o ponto que eu queria passar aqui para vocês. E eu acho que, sempre pensando, né, nessa estratégia omnicanal, eu acho que o importante dela para uma empresa B2B, quando ela pensa em estratégia omnicanal, é ver isso como uma possibilidade de entender melhor o seu cliente e poder entender como alcançá-lo e fidelizá-lo para que vocês continuem mantendo o revenue, mantendo esse cliente com vocês, né? E podendo aumentar sempre os objetivos que vocês têm como empresa. E aí, analisando um pouquinho aquele que é esse setor B2B, setor B2C para o crescimento de uma empresa, eu acho que é interessante também fazer um highlight aqui e ver que quando a gente fala de B2B, normalmente, né, como eu já falei no início da apresentação, a gente continua pensando num business tradicional, mas a gente evoluiu tanto nesse setor B2C, né? Quando a gente fala de B2C, a gente tem tanta coisa interessante acontecendo no mercado, empresas com sites online, por exemplo, que são super modernos, que tu consegue vestir a roupa, se olhar no espelho, na frente do computador, sem ter que sair de casa. Acho que isso é muito interessante. E aí, o que a gente vê também é que os compradores que são B2B, eles também são compradores B2C, eles já estão acostumados com toda essa experiência fantástica. Então, aí a importância de poder dar a esses nossos compradores B2B a mesma experiência que eles têm no B2C, que é poder experienciar esse produto, de repente, de longe, online, mas poder ter a possibilidade de encontrar vocês depois em uma maneira física, né, numa feira. Então, poder ter essas duas maneiras de entrar em contato com o teu cliente, de modo que ele possa experienciar em um todo o teu produto. E aí aqui a gente só vê alguns dados que contam um pouquinho que as empresas B2B, que hoje são líderes de mercado e que serão também mais para frente líderes de mercado, são empresas que hoje estão investindo não só em uma forte presença com o seu site oficial, mostrando a sua identidade, quem elas são, contando um pouquinho da história delas, da presença delas no mercado,
mas são empresas que investem também em marketplaces, ou seja, elas querem estar presente em lugares no qual os buyers já conhecem, os buyers já estão utilizando para poder procurar novos fornecedores. Então, tem essa complementação, e aqui eu falo sempre de online, né? Então, tem essa complementação também quando se fala de uma presença online. Eu invisto no meu site oficial, eu vou apresentar quem eu sou no meu site oficial, mas eu também vou investir numa presença em um marketplace que tenha um nome relevante, em modo que o buyer que ainda não me conhece, que não pode encontrar o meu site oficial, me possa encontrar pelo marketplace e depois chegue até mim, até no meu site oficial. Então, a gente vê sempre esse ciclo, né, e essa oscilação entre os pontos de contato. E aí, né, só para mostrar um pouquinho para vocês essa imagem dessa oscilação com os pontos de contato, acho que é interessante para a gente ter uma ideia mais clara, né, daquilo que eu estou falando. Então, a gente vê aqui no comecinho o nosso comprador com as sacolinhas, mas até ele ter essas sacolinhas, até ele resolver comprar da gente, ele vai oscilar muito até que tenha concluído a venda e a venda vá ser enviada até ele, né? Então, aqui a gente vê um pouquinho aquilo que é o marketplace, como a Carla falou no início, eu trabalho para Alibaba.com, que é o nosso marketplace B2B. E então a gente vê muito essa oscilação de compradores B2B, que são já profissionais no setor, eles usam a nossa plataforma para procurar empresas que são fornecedoras, eles encontram essa lista de empresas, eles veem lá, olha, essa empresa vai estar na feira física tal. Eles encontram esse nosso fornecedor na feira física, vão lá, apertam a mão, tem esse contato humano, começam a se relacionar com esses vendedores, né, com esses suppliers, eles vão, de repente, no site online da empresa depois para concluir a venda, ou eles vão até o escritório físico da empresa para concluir essa venda, e a venda depois acontece. Então, acho que é interessante ter essa ideia do setor B2B como algo bem real agora, né? Isso reflete muito a realidade e aquilo que acontece no momento, toda essa oscilação de pontos de contato. E aqui, opa, que não vai. E aí, quando a gente fala de feiras físicas, né, porque eu acho que é interessante ver que no nosso grafiquinho ali que eu mostrei anteriormente, as feiras físicas, elas estão presentes e elas funcionam como um complemento para os nossos vendedores B2B. O que a gente vê aqui é um gráfico do quanto as feiras ganharam, né, faturaram nos últimos anos, ano depois de ano, e a gente vê que tem sempre um crescimento desse faturamento, ou seja, as feiras físicas, elas são muito populares, não só quando a gente fala de vendedores B2B, mas quando a gente fala também de compradores B2B, elas são como algo desejado, né, como um momento para poder conhecer novos fornecedores, conhecer novos compradores. Mas o que a gente vê aqui é que depois de um bom tempo, anos e anos, né, de ganhos de faturamento sempre em crescimento, a gente vê uma caída muito grande durante o período da pandemia, porque por causa da pandemia estava todo mundo fechado, as feiras acabaram não acontecendo mais. E aí que a gente vê que o mercado dá aquela volta, né, que as empresas começam a entender que não é possível só depender de uma coisa para poder encontrar novos compradores. Eu não posso depender só da presença física na feira mais importante, porque se ela não acontecer, eu não consigo encontrar novos compradores. Então, ali surgiu essa necessidade, né, e o mindset de ter mais com pontos de contato, de ter uma presença não só online, mas também offline, não só offline, mas também online, em modo de poder atingir sempre os meus clientes. Não importa o que aconteça, eu tenho diferentes canais para mim poder trabalhar. E acho que se a gente fala, você sabe melhor do que eu, mas eu vou citar só esse exemplo, porque eu acho que é muito presente naquilo que é o dia a dia de vocês, mas é a mesma coisa que falam para empresas que, de repente, vendem só no Instagram. Se o Instagram resolve hoje fechar
a empresa não tem mais como faturar, porque ela se dedicou só a criar o seu poder, né, o seu ponto de contato como o Instagram. Então, por isso a importância de desenvolver diferentes canais e modo de poder ter como circular o problema, né, como desviar o problema no momento que ele aparecer. Aqui só para dar uma ideia para vocês daquilo que aconteceu com as feiras físicas e aquilo que é também um trend, aquilo que a gente espera que aconteça com as feiras físicas, né? E tudo isso depois da pandemia, que foi o baque maior que a gente viu, né? Com esse business das feiras. Então a gente vê que as feiras agora, né? O que aconteceu com elas é que elas tendem a diminuir, não só em termos de popularidade, talvez, ou seja, menos pessoas vindo até as feiras, as feiras diminuindo de tamanho porque tem menos stands, ou seja, menos empresas também investindo todo esse dinheiro em ter uma presença física para 2 dias dentro da feira. Então, isso a gente vê essa redução. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de mudança acaba impactando para alguma coisa no futuro, que é, de repente, ter um crescimento de feiras de categoria setoriais, né? Mas também muito nacionais, que sejam mais de pequenas regiões, para que não seja tanto tudo globalizado, mas que a gente possa ter um fornecedor aqui pertinho de mim, ou que eu possa ter uma feira aqui pertinho de mim, que eu possa chegar sem nenhum problema. Outra coisa que eu acho interessante citar aqui desse quadro que eu estou mostrando para vocês, é que a gente fala muito, né, do voltar ao normal. Agora que terminou o Covid, vamos voltar ao normal. Mas, na verdade, não tem muito como voltar ao normal. O normal já não existe mais, eu acho que é difícil voltar a existir. O nosso normal é outro agora, né? Então, a gente tem aquilo que eu estava falando para vocês também, que essa parte de diferentes contatos, é um modo diferente de ver isso, que é a coisa híbrida, né? Então, ter uma presença híbrida, eventos híbridos, que são presenças online e offline. Então, isso a gente vai ver muito mais ao longo dos próximos meses, anos, com certeza. E aí que a gente vê muito o modelo omnicanal, né? Nessas perspectivas futuras, que esse modelo omnicanal, ele vai ficar cada vez mais presente na vida dos vendedores, dos suppliers B2B. E aí, também a gente dá um pouquinho, vendo um pouquinho mais essas informações que eu tenho aqui, não vou tocar em todas elas, né? Mas acho que é interessante ver que é essa parte das sedes, que hoje a gente não vai ter mais ter um lugar físico só para ter a minha produção, né? Não, eu vou pensar numa integração com a feira, com conteúdos. Eu tenho que pensar em produção de conteúdo, de ter uma identidade digital, não só a minha identidade física e a minha fábrica. Então, tem todo um investimento mais em termos de conteúdo ali que as empresas vão estar aprendendo e vai ser necessário. Então, ter essa presença online, essa presença física, com uma adição de conteúdos que mostrem quem elas são, para poder unir todos esses canais, mandar uma newsletter com a mesma mensagem do que vai ter na mensagem de WhatsApp, que vai ter numa call que a gente vai fazer com o cliente. Então, que também vai ter na minha página do Instagram. Então, tudo isso ele vai vir relacionado, vai vir junto, em modo que eu possa sempre passar para o meu comprador a mesma mensagem. Mas não entrando muito no detalhe aqui, eu queria mostrar para vocês um pouquinho daquilo que a gente também oferece, mas o que está acontecendo no mundo. Então, eu vou dar só alguns exemplos daquilo que a gente tem, mas para que vocês possam entender, espero fazer um boom na cabeça de vocês aí, mas eu acho que é muito interessante, porque quando a gente fala de B2B hoje, a gente não pensa tantas coisas que são possíveis nesse mercado, e a gente vem muito com essa ideia de poder trazer conhecimento para os nossos vendedores, para os nossos suppliers, e fazer com que eles aprendam jeitos novos de poder vender o produto deles. E aqui a gente vê ferramentas online, né, eventos digitais, live streaming, tudo isso é possível e as empresas B2B estão
cada vez mais voltadas a aprender como se portar na frente das câmeras, como vender o produto de um jeito novo e estar nesses diferentes pontos de contato, que era aquilo que a gente falava desde o início. Então, aqui a gente tem a possibilidade de fazer um live streaming dentro da plataforma, no qual a empresa B2B, ela pode fazer, digamos, dar um giro, né? Ela pode fazer uma voltinha, dar uma voltinha dentro da sua produção, da sua fábrica, mostrando tudo para o comprador que está lá na casa dele, na frente do computador, para ele ver a qualidade dos produtos, para ele ver o cuidado na hora da produção, para ver tudo aquilo que pode passar um pouco mais de confiança para ele antes dele dizer, ok, é com esse supplier que eu quero trabalhar. Então, a gente consegue passar um pouquinho dessas informações, né, que passam confiança. E além do mais, eu acho que a gente também pode usar o live streaming como uma possibilidade de se aproximar do nosso comprador antes mesmo de conhecê-lo frente a frente, né? Porque, no final das contas, a gente consegue dar um rosto para essa empresa, a gente consegue responder perguntas online, então mostrar que a gente tem uma profissionalidade, que a gente conhece o nosso produto, que a gente é capaz de fornecer aquilo que o nosso comprador gostaria, né, precisaria. Então, isso acho que tira um pouquinho aquela barreira que o online às vezes mostra, que é essa falta de contato humano. Uma outra coisa interessante que a gente tem dentro da plataforma é a possibilidade de participar de feiras de setor online dentro da plataforma. Ou seja, eu que sou um vendedor, eu vou ver o calendário do ano, eu sei que eu vendo o meu produto, sou da categoria Food and Beverage, e eu sei que vai ter uma feira de setor no mês de setembro. Então, me preparo com produtos novos, vejo lá, faço meu script para fazer uma live streaming durante a semana na qual vai ter essa feira de setor dentro da plataforma. O que significa isso? Significa que eu vou estar live com os meus produtos, mostrando novos produtos para compradores específicos de setor que vão ter sido convidados por nós para estarem presentes online naquele mesmo momento, para entrar em contato direto com fornecedores verificados da parte nossa, né, que possam fornecer o tipo de produto que esses compradores estão procurando. Então, é aquela coisa meio do feed digital, aquela coisa de estar presente online, estar offline, é um pouquinho o tudo, né? A gente quer trazer aquela parte do B2B, que era muito business tradicional, trazer ela para o online, mas dando ainda aquela sensação daquele toque humano, que eu acho que o setor B2B é tão apegado, né? E aqui só para mostrar para vocês um outro exemplo de tipo de contato que a gente tem, né, de complemento que a gente tem entre o online e o offline, sempre falando desse multicanal, é o fato que a gente tem feiras físicas, não sei se vocês já escutaram falar dessa feira que se chama Cosmoprof. É uma das feiras mais famosas na Europa, se eu não me engano, ela acontece na Itália todos os anos, e é uma feira do setor Beauty and Personal Care. E é uma feira que durante a pandemia, porque ela não podia acontecer de maneira física, ela entrou na plataforma. Então, todos os vendedores que normalmente eles compravam stands para estar presentes dentro do complexo, né, dentro da feira física da Cosmoprof, eles vieram para a plataforma, para Alibaba.com, fizeram as suas lojas dentro da Alibaba.com para poder ter uma vitrine durante todo o ano dentro da plataforma. E uma coisa interessante é que, como a Cosmoprof, que é uma feira de setor já muito conhecida no mercado, ela não trouxe para a plataforma só os vendedores, mas ela também trouxe os compradores, que todos os anos vinham até a feira física para procurar novos fornecedores. Então, a gente vê toda essa transição de buyers e vendedores B2B que se locomovem do físico, né, da feira física para a feira online, mas que permanece, digamos, naquela bolha, mais ou menos, né? Mas o que é muito interessante é que, entrando na Alibaba.com, eles conseguem ter contatos com
outros tipos de fornecedores, outros tipos de compradores. Então, a gente tem essa mistura no qual o vendedor da feira física consegue entrar na feira online e ter um contato não só com o buyer, que era acostumado a comprar em maneira física, mas também com o buyer que agora já está comprando online, mas ou aquele novo que está recém começando a comprar online. E uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é nessa ideia do feed digital que a gente estava falando, e é algo que a gente também está trabalhando muito para fazer com que seja realidade, para a gente também poder trazer para o mercado isso. Então, tem as feiras físicas de setor, que são muito relevantes. Nós também estamos presentes lá com uma feira nossa, um stand nosso lá dentro, no qual a gente traz os nossos vendedores que estão dentro da plataforma para os telões, né, para vender, digamos, offline, enquanto eles estão online. Parece meio louco tudo isso, mas os vendedores, eles vão estar online dentro do nosso stand na feira física e eles podem se comunicar live com os compradores que ali estão. Então, é um modo que a gente achou de poder realmente incorporar tudo, complementar o físico, fazer com que o físico e o online se complementem realmente e mostrar para vocês o quanto a estratégia omnicanal, ela pode ser variada, ela pode ser diferente, mas ela tem que fazer parte da estratégia de uma empresa B2B hoje, porque ela é essencial, como a gente está vendo, né, no desenvolvimento do mercado, mas ela é essencial porque o comprador, ele quer ter uma experiência que envolva todos os sentidos, né, que envolva tantos canais diferentes, e é importante poder oferecer isso para os nossos clientes. Então, acho que era essa, digamos, a mensagem que eu queria passar. E se vocês ainda não entenderam, mas quiserem saber mais informações sobre Alibaba.com, que é a maior plataforma B2B do mundo, né, que a gente suporta as empresas pequenas, médias e grandes empresas também a se tornarem globais, e quiserem saber um pouquinho mais de informação, podem entrar em contato comigo, vou adorar conversar com vocês. E depois eu mando os slides também, se vocês se interessarem para ter alguma informação daquelas que eu falei. E é isso. Foi um prazer falar com vocês, espero que tenham gostado, que não tenha sido muito chata a apresentação, mas fico às ordens se quiserem perguntar alguma coisa. Não, Ana, foi ótima a tua apresentação. Ótimo, obrigada. Mas fico aqui se quiserem fazer perguntas. Podem levantar a mão, que nós passamos a palavra. Enquanto perdem a vergonha, eu tenho aqui já enquanto ouvi a Ana, surgiram aqui duas questões que eu gostava, se calhar, de começar por fazer, enquanto pensam também nas questões. Com base naquilo que tu nas informações que nos apresentaste, o que é que para ti é mais interessante para as nossas empresas? Investirem única e exclusivamente num site ou também numa presença em marketplace? O que é que para ti achas que é mais interessante? Bom, então acho que até comentei um pouquinho dentro da apresentação, né? Eu acho que realmente é muito importante que a empresa tenha o seu site oficial, porque é a sua cara, né? Ela tem a possibilidade de entrar em contato direto com compradores que já as conhecem, então é muito importante ter uma presença oficial dentro da internet, né? Ter o seu site oficial. Mas com certeza eu investiria também em uma presença em um marketplace, porque como a gente falou aqui, a importância de complementar as presenças é fundamental, porque hoje o nosso buyer B2B, ele está em diferentes lugares, em diferentes canais, então se a gente conseguir abranger todos esses pontinhos, a gente tem mais chances de entrar em contato, não só com o mesmo cliente, mas com outros clientes que estão em outros canais. Então, eu diria que não tem um mais importante que o outro, mas com certeza ter uma presença online oficial e uma presença em um marketplace que seja já sedimentado no mercado é muito importante. Eu, como cliente,
e consumidora de compras online, não só desde a pandemia, mas já antes o fazia. Concordo contigo, Ana, eu acho que é cada vez mais importante para as empresas terem uma presença online e conseguirem vender o produto para o mundo inteiro, não só no país onde estão sediadas, mas para o mundo inteiro. Como é lógico, a vossa empresa é uma empresa de referência, temos outras, não é? Eu vi aqui qual, por exemplo, a vantagem para as empresas. Porque é que as empresas não devem ter medo de trabalhar com empresas como, por exemplo, a Alibaba? Quais as vantagens que podem obter para os seus clientes ao fazerem uma parceria, por exemplo, com uma empresa como a vossa? Eu, para além de imaginar alguns, como a publicidade, sei lá, a vossa experiência, o conhecimento do cliente, com certeza que me vais dar aqui outras. Não, perfeito. Bom, na verdade, até falando em palavras pobres, né, mas para entender direitinho, eu acho que hoje é muito fácil alguém imaginar, né? Olha, eu vou ter o meu site oficial e eu quero ter, né, começar a vender com o meu site oficial. Mas se a gente for pensar em alcançar diferentes mercados com um site oficial, a gente vê ali que tem a necessidade de um grande investimento de budget, um grande investimento em marketing, para poder alcançar diferentes mercados e alcançar um maior número de visibilidade. Através de uma plataforma, de um marketplace, vocês conseguem concentrar esse investimento em modo mais assertivo, porque vocês vão ter um tráfego muito maior de compradores B2B qualificados, que estão procurando, né, produtos como o de vocês, e vocês conseguem fazer um investimento em advertising que seja pontual nos mercados que vocês têm interesse. Por exemplo, vocês podem entrar na plataforma e dizer, olha, eu quero vender só para os Estados Unidos, exemplo, né? Então a gente cria uma campanha de advertising apontando só para os Estados Unidos, a gente consegue ter um incremento de visibilidade que provém desse país e tudo isso com um investimento muito mais baixo do que aquele que vocês teriam se vocês quisessem fazer a mesma estratégia com o site oficial de vocês. Por isso a importância de ter os dois, porque com o site oficial vocês conseguem, de repente, atingir mercados mais próximos a vocês, com menos investimento, né? Mas através de um marketplace é possível ampliar esse alcance com um investimento um pouquinho mais reduzido. Obrigada, Ana. Vou-te só fazer mais uma questão. Não sei se algum dos participantes quer aproveitar para fazer alguma questão à Ana, senão eu faço a minha. Muito tímidos eles, né? São. Normalmente são. Eu vou fazer mais uma questão. Ana, considerando o cenário pós-pandemia, o que é que achas que os compradores B2B achas que eles tendem a voltar aos hábitos antigos, a irem diretamente contactar os fornecedores nas feiras ou preferem online, exclusivamente online? O que é que achas? Pois tu sabe, na verdade, a gente vendo agora, né? Como eu mostrei para vocês, a gente está participando de feiras físicas também. Então a gente vê esse interesse das pessoas desse contato humano agora. Tá todo mundo querendo sair, todo mundo querendo viajar. Então a gente vê que tem esse interesse das pessoas de estarem presentes em feira física. O que a gente não vê, no caso a gente vê, né, que não está acontecendo, é que talvez porque tudo isso aconteceu, muitas empresas tem um budget reduzido para poder ir nas feiras. Então, tenha vontade de ir, ou seja, talvez eu estou presente lá como compradora para ver o que vai ter, mas eu, como vendedora, não estou com esse budget inteiro para poder ter um stand lá na feira. Então, a gente acaba vendo essa dualidade, né, dentro desse cenário. E aí a gente vê que os compradores acabam percebendo isso e, mesmo estando presentes nessa feira offline, eles continuam ainda muito forte dentro do online, porque ali eles sabem que de repente eles podem encontrar o fornecedor que vai estar na feira física e ali eles aproveitam para visitar o fornecedor que eles encontraram online na feira física. Então aqui de novo volta o complemento, né? Essa importância da presença em ambos os lugares. Obrigada, Ana. Eu não sei se algum dos participantes tem alguma questão para fazer à Ana.
Muito, muito tímidos. Mas, bom, depois, na verdade, eu até posso deixar o meu contato contigo, Carlos, se quiser passar para eles, se eles tiverem. Aqui no chat, dá-me só um segundinho que eu vou pôr aqui. É só um bocadinho, que eu também não sei de cor o e-mail da Ana. E eu coloco? Eu coloco. Consegues colocar, Ana, por favor? Uhum. Se tiverem dúvidas, podem contactar diretamente. Acho que isso aqui tá certo. Aí qualquer coisa, se quiserem, tiver alguma dúvida, alguma coisa, fico às ordens para responder para vocês. Foi um prazer imenso poder estar aqui Obrigada, hoje. Muito obrigada pelo convite, Carla. Eu vi que tinha antes o Carlos, manda um beijinho para ele. Um prazer. Sim, senhor. Um Obrigada prazer. a todos pela vossa presença. Conforme eu disse, nós iremos disponibilizar depois o webinar, está bem? Normalmente os webinars vão ser comunicados na nossa newsletter. Espero que recebam. Se tiverem algum problema, digam-nos, por favor. E depois é só acederem à mesma. Mais ou menos dentro de um mês, a mesma fica disponível. E a Ana vai-nos enviar a apresentação, depois enviamos juntamente com o link para o webinar, para reverem, poderem rever. Obrigada a todos pela vossa presença. Eu penso que não há aqui... Estão a agradecer. Obrigada, Ana, e obrigada a todos. Obrigada, o resto um bom dia. Obrigada. Tchau, tchau.